Bom, aproveitando, portanto, aí, esse 12 anos, eu quero fazer aqui uma colocação sobre o significado, a representatividade do número 12 na Bíblia, tá? Eu quero fazer algumas considerações acerca desse número 12 na Bíblia. E esse número é muito significativo. Aliás, na Bíblia há 162 vezes a menção da palavra 12. 162 vezes. Então é um número significativo. Você lembra 12 apóstolos, né? 12 tribos de Israel, 12 tribos do príncipe Ismael, né? 12 pedras do Jordão, e assim por diante. 12 horas do dia, 12 meses do ano, né? E vai 12 portas, 12 anjos, 12 legiões, enfim, nós temos uma quantidade muito grande de menção a este número 12. Então eu quero fazer alguma menção sobre isso. O número de 12 na Bíblia é o número representativo do governo perfeito e a plenitude de Deus em governar o mundo, Israel e as nações, tá? O número 12, portanto, fala da administração perfeita de Deus. É o governo de Deus, não é? Sobre o mundo, sobre Israel e sobre a igreja. Você sabe muito bem que a Bíblia trata a humanidade da seguinte forma: o mundo, pessoas chamadas gentios, Israel, a nação de Israel, e a igreja como noiva do Cordeiro. Então, o governo de Deus é estabelecido, é administrado, ele é trabalhado, né? Ele é através desses três organizações: mundo, Israel e igreja. Portanto, esse número 12 simboliza a importância da perfeição e da plenitude da nossa relação com Deus e com o mundo, tá? Para nós. Este número 12 também representa a nossa conexão com o povo de Deus e sua história, né? Bem como a responsabilidade de viver de acordo com os seus ensinos. Esse número 12 é um convite para buscar a plenitude e a perfeição em nossa relação com Deus e com o próximo, tendo em mente que somos parte de um plano maior de Deus para a humanidade, e Ele está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, né? Portanto, esse número 12 fala da totalidade, da plenitude e da perfeição divina no seu governo sobre o mundo, sobre Israel e sobre a igreja. Eu queria, nesta oportunidade, aproveitar e falar sobre as 7 bênçãos relacionadas com o governo de Deus sobre nós, tá? Eu queria que nós estivéssemos extraindo as 7 bênçãos do governo de Deus, né, sobre nós, a nossa interação, a nossa conexão com este governo de Deus, e dentro deste governo a bênção que nós temos, que a igreja tem, que o povo de Deus tem, tá? Então eu gostaria de fazer aqui algumas considerações sobre estas 7 bênçãos que pertencem à igreja, pertencem ao povo de Deus. Eu quero ler em primeiro lugar, quero ler um livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 23 ao 27. Capítulo 15, versículo 22, vou ler o 22 em diante, para a gente estar observando a primeira bênção relacionada, que tem conexão nossa com este governo de Deus, tá? Primeira bênção, tá assim: depois Moisés conduziu Israel desde o mar vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e esse lhe indicou um arbusto.
e lançou na água, e esta se tornou boa, ou se tornou doce. Em Mara o Senhor lhe deu leis e ordenança, e os pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma doença que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. E versículo 27 fala assim: depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Então a primeira menção que eu quero fazer aqui, da relação, da conexão nossa com esta governo de Deus, está aqui na primeira menção do 12, dessas 12 fontes de águas vivas, de águas cristalinas, de águas, 12 fontes de água no meio do deserto. Esta é a primeira menção. Nós temos aqui, logo após Moisés sair, atravessar o Mar Vermelho, essa foi a primeiro teste, a primeira prova que o povo de Deus encontrou, né? Quando eles saíram em direção ao deserto, a coisa mais necessária, mais importante que eles precisavam é de água, né? Era de água. Ocorre que assim que eles foram conduzidos ao deserto, depois de 3 dias, eles não encontraram água, e além de não encontrar água, chegaram ao lugar por nome Mara, onde havia uma fonte de água. Entretanto, essa fonte era de águas amargas, águas amargas. E nesse momento, então, Moisés, por inspiração de Deus, pega um lenho ou um arbusto e joga naquela fonte de água, e aquela fonte de água, que era águas amargas, tornam-se águas doces, água doce. Esta foi a primeira experiência, a primeira conexão, portanto, do governo de Deus. Nós, ao observar esse texto aqui e colocar nós na história de Deus, porque nós estamos fazendo história com Deus e Deus fazendo história conosco, né? Nesse primeiro texto aqui, nós encontramos, portanto, alguma coisa importante dessa conexão nossa com o Senhor Deus. A verdade é que nós não podemos negar que por algumas vezes nós encontramos águas amargas em nosso caminho. Precisavam de água, de repente encontramos águas amargas. As águas amargas do nosso caminho, talvez fosse uma luta, talvez fosse um problema, uma dificuldade, um dilema, talvez fosse um intempéries, alguma coisa difícil que surge para a gente, em vez de uma bênção, em vez de uma vitória, em vez de algo semelhante. Mas ao fato de encontrarmos problemas, encontrarmos dificuldade, não foi problema. Deus deu graça para nós usarmos o nome de Jesus, que transforma aquilo que é difícil em fácil, aquilo que é trevas em luz, aquilo que é problema em solução, aquilo que é derrota em vitória. Nós, portanto, experimentamos também esse fato. Agora, o mais importante é que, quando nesse contexto do primeiro relacionamento aí, primeira conexão nossa como igreja no governo de Deus, foi Deus manifestou a Moisés, após Moisés fazer este milagre, esta transformação da água amarga em água doce, O Senhor deu a Moisés, deu ao povo de Israel, leis e ordenança, e os pôs à prova. Deu leis e ordenanças e os pôs à prova. Aqui fala de Deus nos colocando ordem na casa, nos dando regras, nos dando o caminho certo, procedimento certo. Deus dando a nós como fazer, como ser, como pensar, como proceder, como agir no meio do mundo em que nós estamos vivendo. E Deus aí faz as suas condições, fala assim, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, e derem ouvido aos seus mandamentos, e obedecerem seus decretos, não trarei sobre vós nenhuma da doença que eu trouxe sobre o povo de Israel. Aí Deus diz, e eu sou para vocês o Deus que vos sara,
o Deus que cura. Depois de Deus falar isso, eles caminham um pouco e depara com oásis. Depara com oásis com 12 fontes de águas e 70 palmeiras no meio do deserto. Isso aqui é a primeira providência maravilhosa do Senhor Deus. Nesse texto aqui, Deus está transmitindo para nós, no seu governo, a bênção da saúde. A bênção da saúde. Meus irmãos, eu e você, no governo de Deus, nós temos direito a invocar, a reivindicar saúde para o nosso corpo físico, as nossas emoções e a nossa vida espiritual. Nós temos direito, desde que nós estejamos agradando e servindo ao Senhor. Prova todos nós tivemos. Prova faz parte da vida. E Deus coloca às vezes, permite às vezes a gente passar por prova para a gente ficar melhor, ficar mais crente, ficar mais sério, mais fiel, mais santo, mais reto e assim por diante. Prova não é para piorar, prova é para melhorar a pessoa, tá? E Deus tem essa proposta. E Ele, portanto, Ele agrada do povo dele e manifesta a este povo, permitindo que este povo depare com 12 fontes de água e 70 palmeiras no deserto. Muito bem, aí eu quero aqui observar com vocês mais uma conexão deste governo de Deus, que é o número 12, relacionado conosco. No livro de Levítico, no capítulo 24, no capítulo, versículos 5 e 6, fala assim: apanhe da melhor farinha e asse 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras com 6 pães em cada uma, e sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Nós temos aqui, portanto, a chamada pães da presença de Deus. Esta é mais uma bênção relacionada com o número 12, que significa governo divino. No governo de Deus, uma coisa que é fundamental, é essencial, é indiscutível, é infalível, é necessária, é primordial, no governo de Deus, a sua presença entre o seu povo. Os 12 pães aqui, deste versículo lido, representam, tipifica a presença de Deus por meio do corpo de Cristo de Cristo em cada um de nós. A bênção da presença do Senhor Deus. E ao falar de bênção, isto é promessa. Isto é promessa. A Bíblia diz que Deus estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E onde estiver 2 ou 3 congregados no nome dele, ele estaria no meio deste povo, né? A minha presença estará convosco para vos fazer descansar. Não temas, eu sou contigo, né? Estarei sobre vós, estarei entre vós e também estarei em vós. Aqui Deus revela Jeová Chamar, ou seja, o Deus que faz presente. E esta verdade deste governo de Deus, nesses 12 anos, eu quero dizer, nesses 12 anos, Deus não faltou com a sua presença. Ele fez presente entre nós, por isso nós tributamos glória ao nome dEle, glória ao poder dEle, glória à pessoa dEle. Então, aqui fala da presença. A terceira bênção do governo de Deus, representada pelo número 12, está aqui em Mateus capítulo 14, versículo 20 e 21, que fala assim, olha bem, Mateus 14, versículo 20 e 21, nós temos a seguinte palavra: todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pães que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Nós temos aqui a bênção, o milagre da multiplicação dos pães. Jesus multiplicou os pães através
do seu poder multiplicador. Após alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sobraram ainda 12 cestas de pães. Estas 12 cestas de pães, no governo de Deus, significa a providência e a provisão de Deus para o seu povo. Deus é um Deus de abundância. O nosso Deus é um Deus de abundância, de fartura espiritual, abundância de paz, de alegria e de misericórdia. É a provisão de Deus, a provisão da mesa, a provisão da mesa, a provisão do livramento, do cuidado e da proteção que vem do Senhor. Nesse momento aqui, Deus revela o seu governo para o seu povo, Ele sendo o Deus, o Senhor da nossa provisão. O Senhor da nossa provisão. Mas eu queria ainda observar com vocês a quarta bênção que se encontra em Mateus 9:20. 9:20, onde encontra um fato bem interessante, aonde nós temos aqui, assim, nisso uma mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. 12 anos. Essa mulher, depois de 12 anos, essa mulher estava sofrendo, estava gastando o que não tinha mais, estava perdendo a esperança, estava perdendo os recursos pessoais. Mas aos 12 anos, ela teve uma proposta: se eu encontrar com Jesus, eu vou tocar nas bordas das suas vestes e vou ficar curada. E assim ela fez. Ela tocou nas bordas das vestes de Jesus e foi curada. Aqui nós encontramos no governo de Deus, Ele revela para nós como Deus que nos cura. Meus irmãos, toda religião fala de cura, tá? Toda religião fala de cura. A cura faz parte da crença popular, sabe? Da crença popular. Agora, toda estirpe ou pensamento religioso, eles têm como uma base a cura, curar as pessoas, né? Curar as pessoas. Meus irmãos, Deus não podia ser diferente. No governo de Deus tem que ter cura. Tem que ter cura. Poncho, ele pertencia a uma religião oriental. E quando ele veio para o cristianismo, ele estava possuído de um câncer. E Poncho falou assim: olha, mas lá na minha religião, o Deus da religião minha cura. Então a primeira prova que eu quero, que esse Deus que agora eu vou servi-lo, me cure. E Deus o curou do seu câncer, para mostrar para ele que Deus cura. Agora, Deus cura aqui de verdade, de verdade. E eu tenho que ter essa experiência no governo de Deus sobre a igreja. Eu tenho que contar testemunho de cura. Eu tenho que contar testemunho que Deus curou. E aqui nesses 12 anos nós podemos levantar as mãos para agradecer a Deus, porque Deus aqui curou pessoas, glória ao nome dele, aleluia. Agora, as curas faz parte, irmão. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos curados, né? Jesus cura as nossas enfermidades. Creia nisso, porque isso faz parte do governo de Deus. A quinta bênção está aqui no Lucas capítulo número 8 e o versículo 41 e 42, fala bem assim, 41 e 42, diz assim esse texto: olha, quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostou ao pé de Jesus, implorando-lhe
que fosse a sua casa, porque a sua única filha, de 12 anos, estava à morte. Porque a sua filha, de 12 anos, estava à morte. Interessante que nesse intervalo aqui, é que entre a mulher de hemorragia, que Jesus curou, 12 anos também. Aí nesse intervalo aqui, a menina morreu, né? E alguém veio para até Jesus, até Jairo, falou: Jairo, pode desistir, não incomode mais Jesus, porque sua filha já morreu. Aí Jesus vira para Jairo e fala assim: Jairo, não tenha medo, tão somente creia, sua filha será curada. Chega na sua casa, aquela filha lá jaz morta. Jesus dá ordem: menina, levanta. E a menina levantou e andou com vida. O que nós temos aqui? A bênção da vida, meus irmãos. No governo de Deus, o governo de Deus é governo de vida para vida. Nós temos que ter vida, e vida com abundância. Temos que ter vida e vida com alegria. Nós temos vida porque nós não vivemos mais em nós mesmos, mas vivemos a vida em Cristo Jesus. No governo de Deus, a morte não tem mais poder. No governo de Deus, Jesus venceu a morte. A morte tornou para nós simplesmente um passaporte para a eternidade, porque Jesus disse: quem em mim crê nunca mais morrerá, jamais morrerá. Portanto, no governo de Deus é vida, nova vida, é vida no Espírito, e assim por diante. E a sexta bênção está aqui em Números capítulo de número 7 e 84. Números 7 e 84 fala bem assim para nós estamos observando. Olha aqui. Essas foram as ofertas dos líderes israelitas para a dedicação do altar quando ele foi ungido. Ao todo foram 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, e para aspersão de 12 vasilhas de ouro. Esses utensílios aqui, referido aqui nesse texto aqui, fazia parte dos serviços sacerdotais. Tá? Então, os 12 pratos, as 12 bacias, as 12 taças de prata e de ouro, dentro do governo de Deus, isso quer dizer o seguinte: quer dizer, Deus distribui entre o seu povo dons, ministério e serviço, para o povo dele estar ocupado, servindo, trabalhando em prol da sua obra. No governo de Deus, Deus reparte com a sua igreja suas virtudes, seu poder, sua autoridade, sua glória, mediante a unção do Espírito Santo, para que por meio dos dons, dos ministérios e dos serviços espirituais, nós passamos a ser cooperadores de Deus aqui na terra. Aleluia, cooperador de Deus aqui na terra. Somos instrumento do Senhor Deus. Somos instrumento, né? A bênção dos dons, mas a manifestação dos dons espirituais é dada a cada um para o que for útil. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, né? Dons dos serviços, das atividades, da cooperação, né? do dom de contribuir, ajudar, servir, incentivar. Por favor, exercita seus dons, exercita seus ministérios, exercita seus serviços espirituais, porque isso faz parte do governo de Deus aqui na terra. É no cumprimento dos seus planos, dos seus propósitos. Ele usa gente, tá? Ele usa cada um de nós. Ele usa seus filhos, seu povo, para fazer a sua obra. E finalmente nós temos aqui a bênção da totalidade, a bênção da plenitude, a bênção do apogeu do governo de Deus. Está em Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse 21, versículo 9 ao 17. Eu quero ler com vocês aqui. Fala bem assim:
Olha, um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, aproximou e disse: venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, com jaspe claro como cristal. Tinha uma grande e alto muro com 12 portas, 12 anjos, junto às portas. Nas portas estava escrito o nome das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do Oriente, 3 para o Norte, 3 para o Sul e o Ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estava o nome dos 12 apóstolos de Cristo. Agora veja bem, aqui é a conclusão do governo de Deus. É a conclusão do governo de Deus, né? Aqui fala o governo de Deus na sua plenitude, no seu apogeu, alcançando a sua glorificação dos santos, o triunfo dos redimidos, o cumprimento das promessas para o mundo, para Israel e para a igreja, o cumprimento dos planos, dos propósitos ao Senhor Deus, para a totalidade da plenitude da vitória da noiva do Cordeiro. Amém? Agora veja bem, aqui, agora eu quero trazer esse texto, essa aplicação, e fazer uma consideração exclusiva para nós, para você, para cada um de nós, no culto de hoje. Eu quero estar terminando essa mensagem com a ministração das bênçãos dos 12 anos. A ministração da bênção dos 12 anos. Tá? A ministração das bênçãos. Sabe por quê? Essas bênçãos que eu estou falando aqui, irmão, é minha e é sua. Tá? É minha e é sua. A gente tem que às vezes ser aquelas pessoas que reivindicam o que é dele. Tá? Está muito na moda as pessoas reivindicar o que é seu, né? Por favor, crentes redimidos em Jesus, olha, povo santo, noiva do Cordeiro, reivindica o que é de vocês em Cristo Jesus. Não deixa ninguém tomar o que vocês têm direito de desfrutar. Amém? Portanto, ministrando as bênçãos do governo de Deus nestes 12 anos na sua vida. Primeira coisa, a bênção da saúde. Amados, desejo que vá bem tudo. Vá bem a sua alma e que tenha saúde. Querido, o Senhor tem interesse em te dar saúde. Saúde é um direito da igreja. Doença é resultado do pecado, sabe? Doença é consequência do pecado. Pastor, mas santo doença. Esquece disso agora. Vamos falar, vamos particularizar não, irmão. Vamos partir para o que é mais importante. Crente, os salvos, os que estão debaixo do governo de Deus, tem direito à bênção. E Deus revelou: eu sou o Deus que te cura. Eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Aleluia. A poder dessa bênção, por favor. Diga assim: é minha. Fala: é minha. É minha, fala. É minha. É sua, irmão. É sua, irmão. Segunda bênção, a bênção da presença de Deus. Oh, glória a Jesus. Falta arroz em casa, falta o filé, ou falta o ovo frito, mas não falta a presença do Senhor. Aleluia! Falta qualquer coisa, mas nunca falte a presença do Senhor, nosso Deus, entre nós. Jeová Shalom, Ele presente, Ele está presente, irmão. Não abra mão disso não. É nosso. O governo de Deus faz parte. Faz parte. Isso faz parte. Terceira bênção que eu quero ministrar para vocês aqui: a bênção da provisão, a bênção da abundância, da paz, da alegria, da misericórdia. A bênção do Senhor proverá.
Oh, irmão, oh, glória a Jesus. Nós não podemos ser crentes mendigos, crentes esmolés. Nós não podemos ser crente de escassez espiritual, que passa fome de coisas espirituais. Nós não temos direito de estarmos mendigando saúde, mendigando paz, mendigando alegria e mendigando misericórdia. O Deus da provisão nos dá com abundância. Nos dá com abundância. Razão porque às vezes nós às vezes não apropriamos do que nós temos direito de Deus, é porque nós não cremos ou não fazemos valer a fé naquilo que Deus nos deu. O pacote da salvação é completo, irmão. Ele não vendeu para mim, Ele não passou para mim um pacote que tem mais coisa do que para você, não. O pacote é o mesmo. Na viagem a passagem é a mesma. A passagem que eu tenho para ir para o céu é a mesma que você tem também. E essa passagem está incluso paz, alegria, misericórdia, graça, cura, saúde e muita paz. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia. A quarta bênção eu quero ministrar aqui, a bênção da cura das enfermidades. A mulher que tinha 12 anos havia gastado tudo que tinha e não tinha solução do seu problema. Depois de 12 anos, ela encontra com Jesus. Não sei se você tem algum problema, algum problema que tem 12 anos na sua vida que não tem solução. Por favor, seja hoje o fechamento, o encerramento desse ciclo, porque hoje, se você tocar nas bordas do Senhor Jesus Cristo, Ele vai te curar. Ele vai te curar. Aleluia. Ele é quem nos cura. Ele cura todo tipo de enfermidade. Por que eu não sou curado, Jesus? É a pergunta que você fez. Por que eu não sou curado, Jesus? Culpa de Jesus não é. Culpa da igreja também não é. Oh, glória. Ele tem interesse, ele tem prazer, ele tem vontade. Ele está trazendo sobre a sua vida uma vitória completa. E a vitória completa é cura para as suas enfermidades. A quinta bênção, a bênção da vida. Aquela menina, 12 anos, morreu. É interessante o propósito de Deus falar 12 anos. Por que falou 12 anos ali? Menina, 12 anos. 12 anos. Meu irmão, meus irmãos, meus amigos, o governo de Deus é sobre vida. Deus não está governando sobre morto, não. O governo de Deus é sobre vida. Gente vivo que tem vida e vida com abundância. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Irmão, nós temos que ter vida e exalar vida. Além de ter vida e exalar vida, exalar ar de quem está frutificante, que está de fato vivo, gerando fruto, gerando bênção, gerando aquele semblante, aquela alegria, aquela aparência de quem tem vida dentro dele e está exalando vida de dentro dele. Porque tem alguns crentes que parecem um cadáver ambulante, sabe? Está mais triste que o João Ninguém. Tem crente que parece que morreu e esqueceu de enterrar. Oh, meu irmão, Jesus traz para nós vida. A coisa mais gloriosa, mais benéfica que nós temos é a vida material. Mas a vida espiritual é mais excelente ainda, quando nós temos vida com Deus. Ah, meu irmão e minha irmã, Jesus chega ao clima, todo mundo chorando, toda menina morta, menina morta, clima de choro, acabou a esperança, acabou o motivo de
de alegria, perdeu uma filha aos 12 anos, a filha única. Jesus chama Pedro e Tiago e vão até aquela sala, manda o povo sair e fala: Talita cumi, quer dizer, menina, levanta. Eu vim para que você tenha vida, menina. Não tem prazer na sua morte, eu tenho prazer na sua vida. Não tem prazer na tristeza da sua morte, eu tenho prazer na alegria que a sua vida causa. Não tem prazer no testemunho da sua morte, mas tem prazer no testemunho da sua vida. Oh, glória a Jesus! Tenha vida e vida com abundância. Aleluia! Glória, glória, glória a Jesus. A sexta bênção é a bênção dos dons espirituais, dos ministérios espirituais, dos serviços espirituais. Deixa você compreender. Deus, olha aqui, Deus enviou Jesus. Jesus viveu aqui 33 anos, morreu, ressuscitou, foi para o céu, e Ele deu apóstolos, deu pastores, deu mestres, deu ensinadores, deu obreiros para fazer a sua obra. Isso quer dizer que Jesus está lá e nós estamos aqui. Nós estamos aqui trabalhando na autoridade, na outorga da procuração de Jesus. Aí Jesus disse: olha, tudo que você fazer aqui em meu nome, eu vou honrar vocês. Se vocês orar para alguém ser curado, eu vou honrar a oração de vocês. Se vocês orar para expulsar demônio, eu vou honrar a oração de vocês, e o demônio vai ter que sair. Se você pregar e minha palavra for alcançar o coração, aquela pessoa arrepender, eu vou salvar. É Deus falando com a sua boca, é Deus andando com os seus pés, é Deus trabalhando com as suas mãos, é Deus através de você cumprindo o seu propósito e o seu plano aqui na terra. Agora preste bem atenção, meu irmão. A pior doença, a pior inércia, a pior situação é alguém que não aproveita ou não faz através daquilo que Deus te deu o que você pode fazer. Se você não faz, um dia você vai arrepender. Você vai arrepender. Dizer: eu tinha que ter feito e não fiz. Eu tinha que ter pregado, não preguei. Eu tinha que ter orado, não orei. Eu tinha que ter cantado, não cantei. Eu tinha que ter adorado, não adorei. Não perca tempo. Faz enquanto é tempo o que você pode fazer para o Senhor. Olha, grave essa frase: Deus nos deu tudo que precisamos para nós fazer tudo que Ele quer que nós façamos. Aleluia, aleluia. Ele deu tudo, aleluia. Ele deu tudo para nós, para que nós façamos tudo para Ele. Agora, a última bênção, a bênção dos dons do ministério. Eu quero que você entenda que essa igreja só existe porque tem 12 ministérios aqui dentro. Deus só Deus, se faltar ministério, dons e serviços espirituais numa igreja, uma igreja mais, é associação, é uma entidade social. O que garante uma igreja é quando tem dons e tem ministério e ativa, tem exercício espiritual, tem pessoas que profetizam, pessoas que têm visão, pessoas que pregam, pessoas que têm autoridade, inspiração de Deus. Enquanto tiver isto é igreja. A gente precisa orar. Deus, manda mais, Jesus. Manda mais dom de profecia para o povo. Manda-se o dom de visão para os teus filhos. Manda visão de dom de cura para a tua igreja, Jesus. Nós precisamos. Aleluia. Encerrando, pode ficar de pé. Aleluia. A bênção da vitória completa, da plenitude de Deus, da plenitude de Deus.
O governo de Deus para a sua igreja é pleno, é perfeito e é total. Ele está no controle de todas as coisas, de todos os acontecimentos. Estamos dentro da história de Deus e fazendo história com Deus. Ao completar 12 anos de existência, o mais importante é saber. Eu queria que você aplaudisse Deus, glorificasse a Deus com essa conclusão. O mais importante é saber: Deus está entre nós. Glória a Jesus. Segunda coisa, Deus manifesta em nosso meio. Terceira coisa, que temos vida e estamos exalando vida. Que temos promessa e temos aliança com o Senhor. E que por isso estamos certos e convictos que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Celebramos, pois, ao Senhor nesta noite a certeza da plenitude das bênçãos que nós temos em Cristo, porque nós somos vencedores por antecipação, antes da vitória plena. Sabe, nós nascemos campeões. Nós nascemos campeões. Nós nascemos para vencer e ser vencedores. Agora, eu não sei se a última bênção lá da Nova Jerusalém, das 12 portas de ouro e cristal, né? Eu não sei se eu vou chegar lá, quando eu vou chegar, mas eu preciso vivenciar aquele clima, aquele sentido, aquele prazer, aquele contentamento de quem correu uma carreira e venceu, de quem batalhou e ganhou a guerra, de quem prevaleceu diante de todos os desafios e de todos os percursos da nossa caminhada. Sabe o que é isso? A gente precisa chamar o futuro para o presente e nunca chamar o passado para o presente, porque no meu futuro há uma plenitude de perfeição completa em Deus para mim. Eu preciso compreender que a vitória plena está por acontecer, mas eu posso comemorar hoje. Sabe aquele time que está arrebentando ele no campeonato? Ninguém ganha dele. A última partida vai jogar contra o time que está ganhando de ninguém. O torcedor daquele time já vai para o campo sorrindo. É vitória, é vitória. Irmão, é nós. É nós. Nós estamos aqui certo de que a vitória é nossa. Nós estamos aqui que o Deus que governa com perfeição, com plenitude e totalidade, Ele vai nos garantir essa vitória. Amém? Celebre antes, portanto, o que está por acontecer. Agradeça antes o que está por vir. Deleita antes do que está por acontecer, porque a bênção nossa é perfeita, é completa e é total. Amém? No governo de Deus, você é parte integrante. No governo de Deus, você faz história. No governo de Deus, Deus faz história com você. Entra na história de Deus e seja um campeão por antecipação.